Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição virtual do Programa de Educação Continuada Educa Cresce, voltado à capacitação e qualificação de você, corretor de imóveis, construtor, incorporador, estudante do curso de técnico em transações imobiliárias, você consultor imobiliário. A edição virtual do Educa Cresce de hoje, que contará como palestrante com o advogado e professor universitário Petros Mendonça. Ele discorrerá sobre o tema como devem ser os contratos imobiliários daqui para frente. E lembrando que você terá a oportunidade também de interagir desse bate-papo, desse ping-pong, dessa entrevista que nós iniciaremos logo mais através do número de WhatsApp 83994062293. Repetindo, 83994062293. E logo no início agradecer aqui dentro do Cresce Amazonas Roraima, Paulo Celestino, pela gentileza em estar retransmitindo essa live. E conosco eu já identifico aqui o nosso palestrante de hoje, o nosso convidado de hoje, o professor universitário do curso de extensão da Faculdade de Direito e Administração FCAP UPE, advogado especialista em Direito Imobiliário pela Universidade Federal de Pernambuco e corretor de imóveis desde os idos aí da década de 90 e autor do livro Contrato de Corretagem Imobiliária. Doutor Petros Mendonça, satisfação enorme. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a você, boa noite aos nossos colegas, né, que estão aí nos ouvindo, tá? E dizer que para mim é um prazer imenso, né, estar aqui com você, estar aqui com o Cresce do estado da Paraíba, né, do estado do Amazonas, do Roraima, tá? Que aqui hoje nós temos ouvintes de todo o nosso Brasil, né, e de Pernambuco também, né, a gente não pode esquecer, não é verdade? Claro, a terra natal, que eu sei que o seu coração ele é dividido. Metade é de Pernambuco, mas metade é da Paraíba também. É verdade. Eu tenho um caso de amor, origens, né? A família do meu pai, né, ela teve um bom tempo, né, nossas origens são paraibanas, né, então sempre tem, né, um pedaço, eu digo que meu coração é metade pernambucano, metade paraibano, né? Doutor Petros Mendonça, nós vamos a partir de agora, com a participação dos nossos seguidores, através do número do WhatsApp 83994062293, vamos iniciar aqui o nosso diálogo, que eu tenho certeza que será dos mais proveitosos, dos mais enriquecedores. Esses 60 minutos serão valiosíssimos para tantos quantos irão nos acompanhar e já estão nos acompanhando, inclusive já deixaram até perguntas aqui. Eu vou iniciar, claro, pelo tema principal, mas em seguida começarei a intercalar com as perguntas dos seguidores. Diante dessa pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, como devem ser os contratos imobiliários daqui para frente? Cândido, deixa eu fazer primeiro uma colocação, né? Nós estamos no momento agora de... Muitas pessoas estão dizendo que o mundo agora vai mudar, né? Que o mundo mudou, que o mundo não vai mudar. Na verdade, o mundo já mudou em relação à tecnologia, né? Agora nós estamos tendo um número imenso de pessoas, né, utilizando essa tecnologia e descobrindo agora essa fórmula, né, de como se comunicar através das redes sociais, né? Então, existe uma perspectiva que as coisas vão mudar, as coisas vão... Não, já mudou faz tempo, tá certo? O importante nesse momento agora é nós sabermos como utilizar essas ferramentas, né, da melhor maneira possível, porque os nossos clientes vão utilizá-las cada vez mais, tá certo? Não que vai acabar com a necessidade, né, de se tratar pessoalmente com os clientes, jamais.
Quanto mais a tecnologia avança, maior a necessidade do corpo a corpo com o cliente, né? Maior aumenta a humanização, né, das nossas tratativas, tá certo? Então, cada vez mais, nós vamos ter pessoas, né, eu posso falar assim, com uma certa desqualificação, tentando usar as redes sociais para todo fim, tá certo? Então, vai haver, como já existe no mundo físico, né, a seleção natural. As pessoas vão aprender a selecionar as lives que querem ver, tá certo? Os conteúdos que querem aprender, porque cada vez mais isso vai estar disponível, né, ao nosso alcance. O importante, nesse momento, é todos nós sabermos o que queremos fazer nas nossas atividades profissionais, tá certo? E procurarmos desenvolver, treinar, né? Eu lembro da minha época, durante muitos anos eu fui atleta, né, atleta de corrida, tá certo? E eu nunca fui melhor do que ninguém. Às vezes que eu ganhei, né, muitas vezes eu tive essa oportunidade, né, de sair na liderança, mas não porque eu era melhor, era porque eu treinava mais, né? Eu procurava ser um profissional, ser um atleta técnico. E é justamente isso que nós precisamos buscar, né? Nós, corretores de imóveis, gestores imobiliários, tá certo? Buscarmos o aperfeiçoamento técnico daquilo que nós pretendemos fazer. É aprender e fazer, e treinar, e treinar, e treinar. Né? Eu vi recentemente um vídeo do Bolt, né? do corredor jamaicano. Usain Bolt, o maior corredor de todos os tempos, né, de pistas a curta distância. E no início da carreira dele, ele era um corredor comum. O que precisou ele fazer foi desenvolver técnicas, né, que é isso que nós precisamos também, e treinar incansavelmente para que a gente possa conseguir resultados. E é isso que nós temos que fazer agora. Então, respondendo agora a sua pergunta, os contratos, né, estão válidos, todos os contratos que foram firmados, eles estão válidos, né? Os novos contratos é que agora nós temos que nos preocupar também, já existe a assinatura digital. Hoje os corretores eles têm que procurar também ter a sua assinatura digital, que é diferente da assinatura digitalizada, né? É diferente, tá? Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou digitalizar minha assinatura para colocar no papel. Não. A assinatura digital ela vem tipo um código de barras para dar validade aos contratos que são assinados, tá certo? Procurar colocar nos seus contratos também, é um ponto interessante, os e-mails dos seus clientes, tá? Na hora que o cliente, comprador, vendedor, locador, locatário, ele aceita a comunicação através de mecanismo, né, do seu endereço eletrônico, aquela comunicação, aqueles acordos que são firmados eletronicamente, eles passam a ter validades quando respondido pela outra parte, tá certo? Isso vai ser uma forma de encurtar a distância, né? E um ponto interessante também para os nossos colegas corretores de imóveis, eu vi que o CREST da Paraíba, recentemente, fez uma live falando sobre a nova lei de proteção de dados. Sim, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Entraria em vigor agora no dia 14 de agosto, mas deve ser prorrogada aí para o início do próximo ano. Veja, vai entrar, né? Agora, a partir de agosto. Vai. Nós estamos esperando uma prorrogação, mas ainda não foi prorrogada, que eu saiba, não foi prorrogada. Não. Então, essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tá certo? Ela vai impossibilitar o corretor, muitas vezes, de pegar suas lives e transmitir para outros colegas, ou aqueles corretores que estavam acostumados a comprar banco de dados, né, para trabalhar. Então, isso não é mais possível, não será mais possível, tá certo? Precisa haver um controle maior daquelas informações dos nossos clientes, né, dentro da nossa empresa, dentro do nosso banco de dados, para que aquelas informações não sejam compartilhadas e sejam mal utilizadas, tá certo? A lei ela vem para nos ensinar a trabalhar melhor com as redes sociais e com os dados dos nossos clientes, né? Ô, Petros, já que você enveredou por esse assunto, qual é a sua opinião acerca de algumas políticas públicas adotadas por determinados governos de estado, como São Paulo, não sei se Pernambuco também, quanto a compartilhamento
de dados com operadores de telefonia a pretexto de mapeamento, de controle da propagação da Covid-19. Isso já foi debatido por vários juristas brasileiros, tá? E isso não pode, né? Não pode a pessoa ter o seu sigilo de movimento, tá? A sua... ter o seu, vamos dizer assim, o seu andar, né? Violado pelo Estado, tá certo? O Estado ele não pode controlar, inclusive se você prestar atenção, o Google, por exemplo, ele não tem, dizem que nos Estados Unidos isso já é possível através dos satélites, tá certo? Mas você não pode ter a movimentação da pessoa, né, em tempo real, até porque isso pode colocar em risco a segurança da pessoa em relação a sequestro, né, a outras questões mais, tá certo? Então, isso não é possível, já foi bastante debatido por juristas no Brasil todo e já foi visto que se o Estado de São Paulo vier fazer isso, né, é uma transgressão, tá certo? É algo que vai infringir, né, o direito do cidadão paulista, né? Você considera que os corretores de imóveis, que as empresas imobiliárias em geral, estão preparadas para receber esse impacto da Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acredito que boa parte delas estejam, tá certo? Aqueles que trabalham, né, com imóveis usados, né, que tem um controle maior, tá, que trabalham com administração, precisam adaptar os seus sistemas, muitos já estão adaptados. É só entender a preocupação que tem em relação a isso, né, para que não haja vazamento de dados, tá certo? Agora, o que mais me preocupa são os corretores que trabalham com imóveis novos, né, buscando leads, comprando leads, tá? Repartilhando leads, né, pegando de construtoras. Então, esses profissionais, eles podem vir a ter problemas. Eu acredito que o maior problema onde nós vamos ter em relação a isso, porque o cliente que entra no site de uma construtora ou de uma imobiliária, ele quer ser atendido por aquela construtora e por aquela imobiliária. Ela não vai querer que seu lead esteja na mão de 2, 3 corretores que recebem esses leads para trabalhar, né? Outra coisa interessante que vai precisar ser colocada em prática, que já é obrigatório, é a autorização de venda, o contrato de corretagem, né? E isso seja na intermediação de locação, de compra e venda, nas avaliações. Eu vejo muitos colegas fazerem avaliações, né, serem contratados verbalmente, né, e na hora de fazer a avaliação, que entrega o parecer técnico ao cliente, como o valor do imóvel ficou aquém do valor que o cliente esperava, ele não concorda em pagar os honorários do corretor. Mas isso o corretor está descoberto porque não tem um contrato, não existe um contrato firmado, né? Específico, e esses contratos, né? Eles podem ser firmados por WhatsApp, né, por e-mails, tá? Ou até na forma física, mas é importante que venha discriminado, principalmente nas autorizações de venda, tá certo? Principalmente agora, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, o que os corretores podem fazer e o que não podem. Inclusive, isso já é antigo, né? Eu sempre, nos meus cursos que eu dou pelo Brasil, eu trato muito dessa parte, né, em relação à cobrança de honorários, porque a principal ponto, né, o principal ponto que o corretor de imóveis deve se ater é em relação ao recebimento, o valor e recebimento dos seus honorários, né? Então, onde eu vejo o corretor perder mais dinheiro é naquilo que ele deveria dominar com facilidade, que é a sua contratação. Recentemente, nós fomos contratados, né, por uma empresa aqui no estado de Pernambuco e cobramos dela 3 aluguéis, que é uma locação comercial, difícil de ser realizada, e pedimos, né, como adiantamento dos nossos honorários, R$10 mil para que seja confeccionado um outdoor, para que seja feito investimentos de impulsionamento na sua divulgação, né, daquelas instalações, e o contrato foi feito. Então, é um contrato, é uma autorização de locação, né, que o corretor ele pode cobrar antecipado, agora tem que deixar dito que aquele valor não será devolvido caso o negócio não venha a ser realizado, porque a intermediação é um contrato de risco, né? Não é um contrato, não é uma prestação de serviço, como muitos corretores tratam, né, os seus contratos de corretagem como contrato de prestação de serviços. O corretor ele não presta serviços, exceto quando vai
administrar uma locação, quando vai fazer uma avaliação, mas na prática são contratos de intermediação. Essa confusão de nomenclatura entre intermediação, mediação, prestação de serviços, está previsto no Código Civil, né? No artigo 722, o Código Civil já fala isso, que o contrato de intermediação não se confunde com o contrato de mandato, onde o corretor ele representa o seu cliente. O corretor não pode representar o seu cliente, está previsto no Código Civil, nem se confunde com o contrato de prestação de serviço, porque no contrato de prestação de serviço, o profissional garante ao seu contratado a realização do negócio. Por exemplo, vai pintar um apartamento. O pintor é um prestador de serviço, porque ele garante que no final do seu trabalho o apartamento estará pintado. E na intermediação, o corretor ele não pode garantir, né, que o imóvel será vendido ou que será alugado. Entendeu, Cândido? Pois não. Estamos conversando hoje com o advogado, professor e escritor Petros Mendonça, exercitando aqui hoje toda a sua oratória, toda a sua eloquência. Dará, com certeza, uma verdadeira aula nessa live de hoje. E eu vou começar aqui, se me permite, a intercalar a participação dos nossos seguidores do Instagram. A Adriana, ela pede para tirar a seguinte dúvida. Ela realizou a locação de uma casa em fevereiro. Como o inquilino deu 3 meses de calção parcelado, o primeiro aluguel, que seria a parte dela de 100%, uma vez que ela não ficará com a administração. Isso deveria ter sido pago em 5 de abril, mas o inquilino em dificuldades está pagando tanto o saldo do calção quanto do aluguel em parcelas semanais. O proprietário do imóvel quer que o inquilino repasse para ele o valor do aluguel em vez de pagar a ela diretamente, que é vizinha. Certo. Ele tem pago em dinheiro, mas o proprietário da casa, por conta do valor do calção que ainda está pendente, não quer que o inquilino repasse a ela o valor, mas que vá direto para ele. E aí ela diz: sei que ele não vai me repassar, pois já mostrou em outras atitudes que não é uma pessoa confiável e não vai me repassar o valor, pelo menos até que o rapaz pague todo o valor devido a ele do calção. Posso pedir ao inquilino que me pague diretamente, mesmo parcelado? Certo, deixa eu explicar. Nós temos aí 2 tipos, tá, de pagamento, em relação ao pagamento do aluguel, né, e o pagamento da calção. Na verdade, 3 tipos de pagamento: o pagamento do aluguel, o pagamento da calção e o pagamento dos honorários da corretora de imóveis, tá certo? Então, o aluguel, por conta da pandemia, não existe nenhuma regulamentação federal, nenhum decreto, nenhuma medida provisória que estipule a possibilidade de pagamento parcelado, tá certo? Então, aquele princípio do pacto sunt servanda, que os contratos devem ser cumpridos, ele fragilizou, né, nesse momento agora da pandemia, porque entrou aí em evidência, né, entrou agora a questão de força maior, tá certo? Que é quando um acontecimento imprevisível, né, ele chega e que não pode, mesmo se tornando previsível, por conta que vem de outros estados, as pessoas não podem interceder, mudar esse acontecimento, tá certo? Então, esses contratos de locação, eles devem ser administrados, cada um havendo o quê? Uma mediação entre a possibilidade do inquilino e o direito do locador receber seus aluguéis. Todo locador tem o direito de receber seus aluguéis 100%, exceto as locações em shopping center, né, que foi o que a lei falou, tá certo? Então, que foi o que o decreto federal veio explicando agora, né, regulamentando, tá? Então, o inquilino pode pagar ao proprietário parceladamente, tá certo? Por falta de pagamento, o proprietário não pode pedir entrar com ação de despejo até o dia 30 de outubro deste ano. Após este ano, se ele estiver inadimplente, o proprietário vai entrar com a ação de despejo e vai requerer o seu despejo até que ele pague todo o preço, né, do aluguel até o dia 30 de outubro, tá certo? Em relação à calção, a lei diz que a calção é uma das 4 espécies de garantia possíveis, né, na locação, tá? Essa calção a corretora não pode receber.
O corretor ele não pode receber calção. A calção deve ser depositada numa conta poupança, que ela vai ser corrigida pela caderneta de poupança, na conta conjunta, locatário e locador, para que no final do contrato, no final da locação, me permita consertar, não é do contrato, é da locação, se não houver avarias no imóvel, nem dívidas deixadas pelo inquilino, o locador ele é obrigado a devolver aquele valor recebido a calção, até 3 vezes o valor do aluguel, tá? Para o inquilino. Se houver avarias, se houver débitos deixados pelo inquilino, o locador ele está autorizado por lei, né, a lei do inquilinato, a fazer a dedução e devolver o restante, né, a complementação desse valor, tá certo? Esse problema da corretora em não estar recebendo, a corretora ela pode receber os honorários de intermediação do inquilino ou do locador. Ela pode cobrar de um ou de outro, ou de ambos, desde que ambos saibam, né, que um está pagando a parte dele, tá certo? Claro. Então, tem que ver no contrato como foi o acerto que ela fez, se foi quem vai pagar é o inquilino ou é o locador. Vamos partir aqui do princípio que seja o locador, porque é o praxe, né? Neste caso, se o pagamento é no primeiro aluguel, ela já tem o direito de cobrar do locador o primeiro aluguel, tá certo? Independente do inquilino pagar parcelado ou não, que é aquilo que eu venho dizendo, que o corretor ele não é segurador, ele não pode garantir o cumprimento do contrato. Neste caso, seria o ideal ela ter um contrato de corretagem, um contrato, né, uma autorização de locação, que tivessem aí 2 testemunhas, porque isso vai facilitar ela a cobrar judicialmente, né? É um título executivo extrajudicial. Ele estando escrito com 2 testemunhas, ela pode simplesmente já entrar em juízo, entra nos juizados especiais de pequenas causas, dependendo do valor dos honorários, não precisa nem da presença de um advogado, tá? Que é até 20 salários mínimos, e aí executa o seu contrato de corretagem e o proprietário é obrigado a pagar. Ok, Cândido? Muito bem. Respondida aí a questão da Adriana, lembrando que o número de WhatsApp 83994062293 está disponível e chegam mais perguntas aqui. O Alessandro Barbosa, corretor de imóveis, indaga o seguinte: o Brasil tem hoje uma legislação adequada ou mecanismos jurídicos claros e consolidados para resolver conflitos quanto às relações virtuais de consumo? Tem, né? Cada vez mais o Brasil ele vem se aprofundando, né? Ele vem melhorando, aí o professor João Paulo, ele vem melhorando, né, a sua performance, tá? As suas leis em relação à mediação. Então, já houve no passado alguma resistência, né, dos próprios tribunais em relação a isso, tá? Mas eu, inclusive, oriento os corretores de imóveis, né, principalmente aqueles que administram locações, a fazerem cursos de mediação, né, porque eles vão desenvolver técnicas. Existem técnicas de convencimento, técnicas de solução de conflitos, né? Até aqueles, eu vejo muito corretor se preocupar em fazer cursos de como vender na internet, mas eles não fazem cursos de mediação, de como negociar com o seu cliente, né? E isso foge muitas vezes à técnica de venda, e sim entra na parte de conflitos, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com conflitos de quem vende, de quem compra, ou de quem aluga, né, locador e locatário, tá certo? De quem aluga e de quem dá o imóvel em locação. Então é muito importante os corretores de imóveis procurar ter conhecimentos, técnicas de mediação, para poder desenvolver as suas habilidades profissionais, viu? Muito bem. Conversando hoje com o Dr. Petros Mendonça, professor universitário, advogado e escritor. Petros, eu gostaria que nós adentrássemos agora, que você, com a sua capacidade que você tem de traduzir de forma didática, pedagógica, nós abordássemos o projeto de lei número 1179/2020, que visa estabelecer um regime jurídico emergencial e transitório. É um fato novo, é um fato recente, mas que poucas pessoas se aperceberam da sua dimensão. Eu não conheço exatamente o que é que diz o projeto de lei na sua totalidade, tá certo?
Mas esse projeto de lei, quando você ele é novo em relação a quê? Você também pode me esclarecer? Quanto à suspensão temporária dos pedidos de despejo, que não se aplicará nas demais situações. Não, desculpe, tudo bem. É a lei que já saiu recentemente, né? É o projeto de lei que tem aí agora a PL, e já foi decretada pelo governo, tá? Foi excluído, né, do seu artigo 10º a possibilidade, né, de haver desconto no valor dos aluguéis, tá certo? Acho que isso era uma súplica, né? Era um anseio quase que generalizado, né? Né? Eu acho que isso foi uma medida muito acertada de ter excluído isso, porque nós iríamos cobrir um santo e descobrir outro. Tá? No lado de cá, nós temos um locador que precisa desses aluguéis para pagar suas despesas com alimentação, com plano de saúde, com moradia. Então, não existe. A gente olha para o locador e imagina aquela pessoa rica que tem vários imóveis. Nem todos os locadores possuem esse perfil. Né? Na Alemanha, por conta da Covid-19, baixaram lá uma lei, né, que possibilitava o inquilino a ficar 2 meses sem pagar o aluguel, e depois desses 60 dias ele teria 24 meses para pagar a dívida dele, tá certo? Em parcelas fixas. O que acontece? Foi um caos isso na Alemanha, porque todas as vezes que o Estado interfere, né, até 1991, quando nós tivemos a lei do inquilinato, a lei 8.245, que para mim é uma das leis mais completas que existem, né, no Brasil, tem algumas falhas quanto a essa questão do inquilino ter que desocupar em 30 dias, né, que eu acho isso um tempo muito duro para o inquilino, mas com algumas poucas correções é uma lei completa. Mas até 1991, o Estado brasileiro, ele intervia a cada 2, 3 anos, tá? Ele lançava, né, novas leis que interviam na relação locador e locatário, ora na área residencial, ora na área não residencial. Eu faço só uma menção aqui, a gente fala locação residencial e não residencial, tá? E apelidamos as não residenciais de comerciais, porque não existe locação comercial, é locação não residencial. Então, todas as vezes que o Estado intervia, o que acontecia? Os locadores ficavam com receio de dar os seus imóveis em locação. E isso tinha uma consequência grave, porque as construtoras não tinham grandes investidores, porque existem investidores para comprar, né, para revender o imóvel, existem investidores para comprar, para alugar, existem os investidores que compram para esperar a especulação imobiliária, enfim. Mas todas as vezes que o governo intercedia na relação, as construtoras ficavam reticentes porque diminuía o número de investidores para comprar os seus imóveis. Consequentemente, o preço dos imóveis subia e do aluguel também, a velha lei da oferta e da procura, né? E isso afetava diretamente o inquilino. Mais uma vez, se o governo viesse agora a intervir, né, por conta da Covid, nas relações residenciais e comerciais, tá? Nós poderíamos ter o quê? Uma retração de mercado, e esses novos, né, as novas locações poderiam sofrer um aumento no valor dos seus aluguéis por conta da Covid, né, 19 ou outra Covid, né, outro coronavírus que viesse futuramente, ou outra pandemia, tá certo? Então, foi muito acertada essa providência do nosso governo federal para não acontecer, como eu citei agora, o da Alemanha, que na Alemanha, o que aconteceu? Acho que foi a Coca-Cola, não, foi a Adidas, eu não sei exatamente se foi a Adidas, foi várias multinacionais que pagavam seus aluguéis à pessoa física, ricos, né, empresas ricas que continuam vendendo na internet, e por conta dessa determinação do governo, eles pararam de pagar os seus aluguéis. E isso afetou aqueles locatários. Então teve uma repercussão negativa muito grande nas redes sociais e o governo teve que rever a sua situação. Mas ali, né, já estava decretado aquela relação, né, aquela interferência na relação comercial, na locação, e isso gerou um transtorno e um desgaste muito grande para o governo. Tá? Então o nosso governo acertou em não intervir, né, na relação de dar descontos nas relações locatícia, seja ela residencial ou não residencial. Muito bem. Conversando hoje com o Dr. Petros Mendonça, que vem a ser professor universitário, advogado e também escritor.
Lembrando que o número do WhatsApp disponível para perguntas, o 839-9406-2293. Doutor Petros, efetivamente, voltando ao tema principal dessa live de hoje, como devem ser os contratos imobiliários daqui para frente, os contratos imobiliários pós-Covid-19? Os contratos imobiliários, eles precisam vir com algumas características. Como eu falei, o número, o endereço de e-mail das partes, né, para facilitar a negociação, tá? E é muito importante que as partes agora já transacionem também alguma cláusula, tá certo? Que preveja, em caso de pandemia, como ficará a relação locatícia entre elas, tá certo? Principalmente nesses contratos de longa duração, para que haja um maior conforto, né, entre locador, locatário, comprador e vendedor, tá? Isso vai se ajustando com o passar do tempo, né? Como eu falei agora para vocês, nós não sabemos. Agora mesmo, antes de entrar aqui na nossa live, eu estava lendo as últimas notícias internacionais, né, lá do Globo.com, e eu vi que a China fez uma declaração, né, fundamentada ali em algumas opiniões de seus cientistas, dizendo que o vírus, os imóveis próximos a hospitais, né, eles correm maior risco, as pessoas ali correm um maior risco de contaminação. Já pensou se isso for verdade? A incidência, né, a defasagem, vamos dizer assim, a desvalorização, preço, né? A desvalorização desses imóveis junto a hospitais, porque os hospitais eles são comuns, né, dentro dos grandes centros urbanos, tá? Então, essas notícias, elas têm uma interferência muito forte no mercado imobiliário, né? E nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos, para não estarmos também divulgando algumas fake news ou informações que ainda não foram verificadas, né? Não são ainda, vamos dizer assim, concretas, né, em relação a cada caso, tá certo? Então, é muito importante que haja um dispositivo desse, né, uma cláusula, vindo já, se houver a possibilidade de uma nova pandemia, como ficará a relação do pagamento dos aluguéis, tá certo? Que haja também o endereço eletrônico das partes, tá certo? E que o corretor também tenha a sua assinatura eletrônica, para que ele possa se comunicar também com os seus clientes. E isso é muito importante também. Só recapitulando, o que é que distingue a assinatura eletrônica da assinatura digital? Assinatura digital, né, é diferente da assinatura digitalizada, né? A assinatura tem que ser eletrônica, ou seja, o corretor ele precisa ter o seu toque, né, dentro do seu computador, no seu laptop, para que quando ele for assinar um contrato, e inclusive se ele não tiver o laptop, já existem sites, já existem sistemas que você pode mandar por esse site e no próprio sistema, né, a pessoa assina eletronicamente. Eu não me recordo agora quais são os endereços, mas já existem mecanismos para isso, viu? Doutor Petros, você considera que, sobretudo, o mercado de locação ainda está em uma fase de acomodação, de ajustes? Veja, pela primeira vez, eu costumo dizer que nós não temos como prever o futuro, mas não é um futuro longo, é um futuro próximo. Nós não temos como prever o que vai acontecer daqui a 30 dias. Nós não temos mais como prever o que vai ocorrer daqui a 60 dias, né? Nós estamos num campo de incertezas, de insegurança, tá certo? Então, é muito importante que as pessoas tenham um consenso, né? Evitem fazer despesas, tá? O máximo possível. Procure pagar as suas contas em dia e não deixar acumular débitos, porque quando o mercado retornar, né, nós temos que estar com o maior equilíbrio possível. Eu venho falando para alguns colegas que me ligam, né, quase que semanalmente, e explicando o seguinte: duas coisas que eu vejo no mercado imobiliário. A primeira delas, um número elevadíssimo de imóveis para locação e para venda. É comum isso que vai acontecer agora, porque muitos imóveis estão sendo desocupados, né? As empresas saindo, imóveis residenciais desocupando. Então, naturalmente, quando esses imóveis entrarem no mercado, aqueles corretores que trabalham com imóveis usados, né, imóveis de terceiros, eles vão precisar ter a certeza do valor que vão avaliar esses imóveis. Por quê?
Porque, naturalmente, incide a lei da oferta e da procura. O preço tende a cair por conta do número de ofertas. Se continuarem avaliando esses imóveis com valor alto, possivelmente esses imóveis vão ficar desocupados, né? Enfeitando as prateleiras das imobiliárias, né? E dos corretores de imóveis. Então, nós temos que estar atualizados. Um segundo ponto são os corretores se aperfeiçoarem quanto à questão de documentação imobiliária, porque cada vez mais nós vamos precisar entender, orientar os nossos clientes. Ainda hoje eu recebi, né, uma consulta via Instagram, né, de uma pessoa que mora na Alemanha, perguntando como poderia regularizar a documentação de um imóvel que quem vendeu a ele sequer tem a propriedade desse imóvel e não passou essa informação naquela época, tá? Então as pessoas compram, eu vi um áudio, a pessoa dizendo que no Brasil as pessoas compram imóveis assim, que não tem essa preocupação em registrar a propriedade, diferentemente da Alemanha. Já pensou que coisa? Né? Então, nós profissionais temos que orientar os nossos clientes. Uma outra coisa que me deixa preocupado são aqueles corretores que trabalham com Minha Casa Minha Vida. Muitos dessas pessoas do Minha Casa Minha Vida, da faixa 2 e 3, vão estar desempregadas, né? É um mercado que vai diminuir a quantidade de pessoas com condições de comprar esses imóveis. E outra, eles usam o valor do FGTS para pagar, né, a entrada, aquilo ali é o sinal que eles dão na compra desses imóveis. E na hora que o governo estimula a retirada, o saque do FGTS, está enfraquecendo o poder de compra dessas pessoas, tá? Então eu ando muito preocupado com a questão do Minha Casa Minha Vida, para que não haja uma diminuição de potencial, né, desses compradores. Então isso vai acontecer o quê? O preço dos imóveis, na hora que cai, né, o número de pessoas interessadas em adquirir esses imóveis, consequentemente o preço dos imóveis também tende a cair. Esse novo conceito de trabalho a qual a população foi submetida de home office pode comprometer também o mercado do coworking que vinha em ascensão? Veja, é aquilo que eu falei, é difícil nós prevermos agora o que vai ocorrer, tá certo? Em relação ao coworking, né, ao trabalho home office, tá? Mas uma coisa que eu digo com toda certeza, cada vez mais vai precisar da humanização, né? As pessoas elas estão se tornando, elas vão precisar desse contato pessoal, né? Jamais um contrato remoto, né? Um contrato pelas redes sociais, tá? Seja como for, ele supra a necessidade do contato ali pessoal, que é uma coisa interessante. Nós compramos celulares pela internet, nós compramos geladeiras, refrigerantes, nós compramos tudo pela internet. Mas imóveis nós temos uma certa dificuldade em comprar, né, pela internet. Por quê? Porque o imóvel ele é um bem diferenciado, é um bem que interfere, né, nos sonhos das pessoas. Em média, as pessoas compram 2 ou 3 imóveis durante toda a vida. Né? Claro, tem aquelas que compram 10, compram 20, tem aquelas que não compram nenhum, não é verdade, Cândido? Exato. Mas a compra de um imóvel barato, vamos supor, 100 mil, 120 mil, 140 mil, é o preço de um carro de luxo. Daí a importância que tem os imóveis, né, na vida das pessoas. É o sonho. Eu estava falando recentemente, isso até numa live, né? Aí eu vi um especialista em marketing digital dizendo isso, que as pessoas vão querer agora mudar de imóvel, vão querer comprar outro imóvel, sair, né, porque vão descobrir outras possibilidades de aquisição, e eu estava ouvindo aquilo, né, achando interessante. Existe já, é uma necessidade, todas as pessoas que têm seus imóveis, com algumas exceções, né, porque toda regra tem uma exceção, quem mora no imóvel de 2 quartos quer morar no de 3 quartos. Quem mora no de 3 quartos quer morar no de 4 quartos. Quem mora a 2 quarteirões da praia quer morar na beira da praia. Né? Ou seja, quem mora no imóvel de 100 metros quer morar no de 150 metros. Né? Entendeu? Então, é normal. Quem tem uma garagem quer ter 2. Tá? Então, é normal as pessoas quererem, né, sempre um imóvel melhor. Você sabe que eu uso isso nas minhas argumentações na hora de vender? Quando eu vejo um cliente muitas vezes segurando o dinheiro, eu digo, olha,
Imóvel, quando a gente vai comprar, é diferente de carro. O carro, muitas vezes, a gente nem compra, né, o que a gente tem em mente, o nosso sonho. Mas imóvel, você tem que comprar o melhor imóvel possível. Porque aquele imóvel, muitas vezes, vai lhe acompanhar durante toda a vida. E Exato. se você compra um imóvel inferior, podendo comprar um superior, olhe, vai doer tanta cabeça de arrependimento depois. Muito Eu bem. sempre uso isso como uma argumentação para poder melhor convencer os nossos clientes, né? Porque uma das coisas importantes hoje na argumentação, Cândido, é que a argumentação ela seja lógica e verdadeira. Acabou essa história do corretor estar com aquela argumentação já, né, vamos dizer assim, preparada, né, para aquela ocasião, que ela não condiz muitas vezes com a realidade. Então, nós temos que usar da verdade. Nada de estar querendo induzir o nosso cliente a aceitar uma argumentação, né, sem ter fundamentação prática daquilo que nós estamos falando. Até porque os clientes hoje estão muito mais esclarecidos e exigentes também, né? Pois é. E não existe mais cliente besta, né? Não. Tem cliente que conhece mais o mercado do que o corretor de imóveis. Exato. Doutor Petros, nós temos aqui mais duas perguntas. A Micheline Frade, corretora de imóveis na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Ela, na realidade, ela encaminha duas perguntas aqui. No contrato de locação, quais as hipóteses de sublocação dos imóveis residenciais e comerciais? A sublocação, tá, é um tipo de negócio previsto na lei do inquilinato, tá certo? É possível, mas precisa estar previsto no contrato de aluguel. O inquilino que não tem a previsão da sublocação no contrato, né, ela é muito utilizada em imóveis não residenciais, imóveis comerciais, tá? E ele faz uma sublocação, ele está sujeito à quebra de contrato e a pagamento de multa, né, pela quebra de contrato, tá certo? É a mesma coisa da pessoa alugar um imóvel para residência e utilizar para comércio, né? Quebrou a finalidade, né, daquele contrato, tá certo? Então, quem subloca um imóvel, existem algumas peculiaridades na locação, tá? Em relação ao valor da sublocação, das garantias de despejo, direito de preferência, enfim. É muito importante o corretor que vai fazer esse tipo de negócio, né, se o inquilino chegar para ele e autorizar ele a alugar uma parte do imóvel, o corretor ele é obrigado a solicitar àquele inquilino uma cópia do contrato de locação, juntamente com a autorização que ele vai dar para ele fazer esse trabalho, tá certo? Para ver se consta no contrato de locação a possibilidade da sublocação, para que ele não alugue a parte daquele imóvel a terceiros interessados e depois o imóvel não possa ser alugado, o proprietário entra com a ação de despejo e quem vai pagar a conta é o corretor de imóveis, que fez um trabalho que não poderia ser feito, não é verdade? Exato. A segunda pergunta aqui da Micheline. Quais os juros e correção monetária legais que o construtor pode constar no contrato de incorporação imobiliária na fase de construção e depois da entrega? Vejam, os juros eles não podem ser superior a 12 meses, né, a 12% ao ano, tá certo? O que incide ali, durante a fase da construção, o que deve incidir é o INCC, tá? Que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é o resumo que existe, né, a média da inflação em cima do material, né, dos materiais de construção, que são empregados na construção civil. Tá? Depois, alô? Tá ouvindo? Sim, nós retomamos já. Tivemos um probleminha, mas travou, mas está destravando aqui. Se puder, em seguida, recapitular essa segunda resposta, por favor. Ok, então vamos lá. Antes da entrega das chaves, tá certo? Antes do término da construção, deve ser aplicado o INCC, né? E após a entrega das chaves, tá? Deve ser aplicado um outro índice que não seja o INCC, o IGPM, né? Por exemplo, né? Que deve ser estipulado no contrato de compra e venda, tá certo? Uma coisa interessante que eu vi essa semana
foi um corretor fazer a seguinte pergunta: em relação à taxa condominial, a construtora, eu até fiz uma postagem, né, no meu Instagram falando sobre isso. A construtora pode cobrar a taxa de administração em percentual normal para o adquirente, ou antes das chaves, né? São duas coisas distintas. Cobrar a taxa de condomínio antes da entrega das chaves, e depois que ela passa, né, a posse para o adquirente e ele começa a pagar, a construtora pode ficar pagando um valor a menor, né? Ele fez essa pergunta. E eu expliquei o seguinte, que independente, né, do saldo devedor que ele tenha, do financiamento, ele só tem obrigação, o adquirente só tem a obrigação de pagar a taxa condominial quando a posse do imóvel é passada para ele. Enquanto a posse do imóvel não é passada, a obrigação de pagar a taxa condominial é da construtora. Os custos, né, de manutenção do empreendimento é da construtora. E a construtora, quando passa, isso já foi decidido agora, recentemente, pelo STJ, a construtora não pode ficar cobrando um percentual menor para os imóveis que ela tem no seu patrimônio, enquanto não são vendidos, tá certo? Foi instituído o condomínio, ela deve arcar com o mesmo percentual dos condôminos. É um ponto bem interessante também, né, que o STJ decidiu recentemente, né, para o mercado imobiliário. Doutor Petros, esse recebimento da unidade, vamos supor, o recebimento de um apartamento, ele se dá quando da entrega do prédio ou quando do recebimento por parte do proprietário daquela unidade que, às vezes, ela consta uma pendência, tem uma falha na execução e, por um motivo ou outro, esse apartamento só é recebido após a entrega do prédio. De quem é a obrigação do pagamento da taxa de nesse período? Veja, ao pé da letra, legalmente falando, o imóvel ele só deve ser entregue quando tiver a certidão do habites. Sim, né? Sim. A certidão do habites é a certificação do poder municipal, da prefeitura, de que a obra foi construída e foram respeitadas todas aquelas informações apresentadas no memorial de incorporação, né, na aprovação do projeto. Ou seja, é a confirmação de que a obra está regular, tá certo? Se não tiver a cédula do habites, né, existe alguma pendência. Pode ser uma pendência estrutural, pode ser uma pendência de construção, pode ser débitos, né, trabalhistas, falta de pagamento de impostos, alguma coisa irregular existe para que não tenha ali, né, a certidão de habites, tá certo? Agora, a obrigação, muitas vezes a construtora termina a obra, nós sabemos que o habites demora 5, 6, 7, 8 meses para sair, tá certo? Então, neste caso, a construtora já adianta, né, as chaves, né, a posse do imóvel, mediante a entrega das chaves, né, ao adquirente. Caso ele tenha, que é uma coisa comum também, uma parte desse pagamento financiado, né, que vai ser financiado por alguma instituição bancária, a construtora não entrega as chaves. Por quê? Para forçá-lo, né, a fazer aquele contrato com o agente financeiro. Porque se ele tiver no imóvel, pode ser que haja uma acomodação e ele não queira assinar o contrato com o agente financeiro, né? E o dinheiro não vai entrar para a construtora. Então, neste caso, ela também não pode cobrar a taxa condominial. Agora, quando a construtora entregar as chaves ao novo adquirente, né, ele já, além de pagar o condomínio, ele já começa a receber o IPTU. Porque o IPTU incide não só sobre a propriedade, mas incide também sobre a posse. E a posse ele já tem. Ele tem a posse e futuramente ele vai ter a propriedade, que ele só vai ter a propriedade quando sair o habite-se, né? Ele vai ter que averbar aquele habite-se, né? Registrar o habite-se junto à matrícula do imóvel. Existe a matrícula mãe do empreendimento e cada unidade tem a sua matrícula individualizada. Então, a matrícula ela é aberta no momento que ele faz a apresentação da cédula do habite-se, tá certo? E aí ele já pode transferir a propriedade, que tem aquele princípio que diz só é dono quem registra, não é verdade? Aí ele vai poder transferir a propriedade daquele imóvel para ele depois do registro da cédula do habites. Numa relação locador-locatário, a quem cabe o pagamento do IPTU?
locador e locatário é sempre do proprietário, exceto, que é o comum, né? É quando tem alguma cláusula contratual que transmita essa obrigação para o inquilino. Então a gente vê o inquilino pagando o IPTU. Muitas vezes a gente pensa que isso é uma obrigação natural, né? Não é. Todo imposto deve ser pago pelo proprietário do imóvel, tá? Mas ele tem essa possibilidade de transmitir, né? Transmitir para o inquilino a obrigação de pagá-lo pontualmente ali em dia, né? Muito bem, estamos conversando hoje com o professor universitário, advogado e escritor Petros Mendonça, que está aqui compartilhando dos seus conhecimentos, dando uma verdadeira aula nessa live de hoje, que tem como tema principal como devem ser os contratos imobiliários daqui para frente, que na realidade essa adequação ela já começou a acontecer, ela já passou a se dar, Sim. né, Petros? Verdade, verdade. Né, os corretores, eles precisam estar atualizados, tá? Eu volto novamente a falar, tocar alguns pontos, né? É buscar técnicas, tá? Buscar cada vez mais se aperfeiçoar e treinar e fazer, tá? Porque já não se admite mais profissionais desqualificados no mercado. Eu lembro quando eu entrei na profissão, foi a sua abertura, né? Quando eu entrei, desde os meus 16 anos, né, em 1987, eu sou de 71, eu trabalhei como office boy dentro da nossa imobiliária. Quando eu fiz 18 anos, 19 anos, eu fui servir ao Exército e lá fiquei até sair, né, como oficial da reserva, né? Oficial da reserva não remunerada. E ali eu entrei na corretagem, que foi no ano de 92, como eu entrei como estagiário, né, normalmente, né? Eu fui o primeiro aluno do curso de TTI aqui em Pernambuco, e em 94 eu já tinha o meu crédito definitivo. Então, desde aquela época, tá certo? É muito importante o corretor de imóveis ele ter, né, essa percepção de que ele precisa treinar, de que ele precisa se aperfeiçoar, porque já naquela época, era isso que eu estava querendo dizer, as pessoas entravam na corretagem porque não tinham o que fazer da vida. Ou estavam desempregadas, ou não dava para nada no mercado de trabalho. Aí dizia assim, ó, não dá para nada não, bota para ser corretor de imóveis, né? Então, era esse o perfil do corretor de imóveis no século passado. Hoje não. Hoje o corretor de imóveis, ele precisa ser um profissional antenado, que conheça de tecnologia, que tenha conhecimento sobre documentação imobiliária, que saiba fazer uma mediação, porque existem conflitos o tempo todo entre os nossos clientes, né? E que saiba fazer o seu contrato de locação, a sua promessa de compra e venda, porque são seus instrumentos de trabalho. Eu vejo corretores com dificuldade até de tirar uma proposta, de fazer uma simulação de compra de um imóvel financiado, quando ali as construtoras já dizem, né, as suas, dão já as diretrizes para aquele profissional trabalhar. Então, é essa preocupação que o corretor ele deve ter, e não encontrar dificuldade e deixar para lá. Quando a gente encontra uma dificuldade, nós temos que buscar a solução para aquela dificuldade e depois treinar, até que aquilo se torne algo fácil de ser feito, sabe, Cândido? É uma coisa bem interessante isso. Muito bem. Chegando já nos instantes dessa live de hoje, tudo que é bom passar rápido, né? Mas nós temos aqui uma indagação do Leonardo Queiroz, corretor de imóveis. Em caso de imóveis usados, a construtora pode já passar a obrigação do pagamento da taxa condominial para o futuro comprador na assinatura do contrato de compromisso de compra e venda? Só se ela der a posse a ele, né? Se ela não deu a posse do imóvel, ele não tem obrigação de pagar, tá certo? Isso aí se chama abuso de direito, tá? Muitas vezes a construtora impõe essa obrigação, mas o comprador do imóvel ele só é obrigado a pagar as despesas de condomínio, de imposto, depois que ele está na posse do imóvel, tá certo? Principalmente o imóvel, a relação da compra de imóveis novos, que é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, né? O nosso CDC, tá certo? Agora, às vezes as pessoas... Sim, ele acrescenta aqui, mesmo estando em cláusula contratual, isso é legal? Sim. Não. Né? É por isso que o Código de Defesa do Consumidor, né, ele incide nas relações de compra e venda de imóveis novos. E já não incide, né, nas locações, entendeu? Então, isso é algo que a pessoa deve ver na hora da compra
E, claro, né, muitos aceitam isso como condição, porque tem redução do valor do imóvel, enfim, tá? Mas, ao pé da letra, né, legalmente falando, a obrigação de pagamento das obrigações, tá? Agora, o que não pode é a pessoa ver que no contrato está escrito dessa forma, aceitar e depois vir contestar, porque isso vai ter um problema, né? Porque, no mínimo, um problema de convivência, né? Ali a construtora ou adquirente do imóvel, tá certo? Então, é muito importante que o contrato ele seja analisado, seja interpretado, e essas cláusulas de pagamento, de prazo de entrega de obra, de quem vai ficar responsável por isso e por aquilo, deve ser discutido antes do contrato ser assinado. É aí onde entra o trabalho do corretor de imóveis, porque muitas vezes o corretor de imóveis ele não faz esse trabalho, né, de ler o contrato, de interpretar, de passar para o seu cliente, e ele não sabe por que ele não fideliza aquele cliente. Quando o cliente vai comprar um outro imóvel, já procura outro corretor, vai direto na construtora. Faltou uma orientação dos corretores de imóveis, né, nesse sentido, para que o corretor, para que o adquirente ele se sinta seguro na presença daquele profissional. Até porque, Petros, não existe um contrato padrão. É um acordo entre as partes que pode ser flexibilizado ali, pode ser ajustado, né? Perfeitamente, perfeitamente. E o corretor de imóveis é um personagem essencial nesse contexto, né? Nós somos essenciais, não tem tecnologia no mundo, não tem nada que possa surgir que vá tirar o corretor do mercado de trabalho, né? A nossa função de intermediar transações ela é necessária. Muitas vezes a gente vê o proprietário ter um imóvel para vender, às vezes a construtora tem pessoas interessadas, né? E já chama o corretor para fazer a intermediação, porque somos nós que temos a paciência, que sabemos argumentar, que sabemos falar do empreendimento, que temos uma noção de como o negócio pode ser feito e que entendemos de pessoas. Eu digo que o corretor, uma das características boas que ele tem, né, é entender e gostar de pessoas. Aquele profissional que não quer falar com o seu cliente, que não gosta de cliente, que quer ficar por trás da internet, ele não fideliza, né, aquela pessoa que é interessada em fazer uma locação ou entregar um imóvel, tá? Então, o corretor ele tem a obrigação de gostar de pessoas, né, de tratar com os seus clientes, de discutir, de primeiro ouvir. Uma das melhores técnicas que tem de venda é saber ouvir, né, e não você falar. Depois que você ouve o seu cliente, que você detecta os medos dele, a fragilidade que ele tem, aí você fala de você, que é para que haja uma conexão, né, entre ali aquelas duas pessoas e dali para frente as coisas ficam mais fáceis, tá certo? Exato. Agora o corretor já atende o cliente dele, já vai falando da vida dele, corretor de imóveis, que ele faz isso, que ele fez aquilo, e sequer conhece a necessidade do seu cliente. Dificilmente ele vai conseguir acertar, né, naquele negócio que o cliente está querendo. Petros, nós chegamos ao final dessa live, nos restam aí 3 minutos e eu gostaria aqui de transmitir o sentimento de gratidão do presidente do CRESP-PB, Rômulo Soares, por sua voluntariedade, por você ter aceito a esse convite e ter aqui, nessa noite de hoje, compartilhado dos seus conhecimentos, ter dirimido dúvidas, ter dado uma verdadeira aula aqui para o segmento imobiliário, não só os corretores de imóveis, mas as empresas imobiliárias. Cândido, parabéns para você pela apresentação, tá? Me senti muito confortável, isso é importante, né? É sempre bom conversar com você de novo, seja presencialmente, virtual. Parabéns ao nosso presidente, né, Rômulo. Eu sei também que nós temos aqui corretores do estado do Amazonas, nosso presidente também, o Paulo Júnior, né? 2 presidentes referências em administração de conselhos no Brasil, tá? E isso eu fico muito contente, né, de tê-los assim sempre à frente, porque isso ganha categoria, ganha o conselho, né, com a boa administração e ganha também a sociedade, tá certo? Com certeza. É o ganha-ganha, né? Então, é um conselho que se preocupa, esses 2 conselhos da Paraíba, o conselho do Amazonas, né, e Roraima, Amazonas e Roraima, são 2 conselhos que se preocupam com a qualificação do corretor, com o aperfeiçoamento profissional, tá?
e estão de parabéns, tá? Esse é o caminho, é isso que nós precisamos e que também nos sentimos bem em fazer parte aí de estarmos com vocês em cada passo que vocês dão. Parabéns. Muito agradecido e até a próxima, que esperamos seja presencial. Superada essa pandemia, possamos nos reencontrar aqui na Paraíba. Se Deus quiser, será uma grande alegria. Então, um abraço e boa noite a todos. Muito obrigado. Um abraço, uma boa noite. Mais.